Olá, eu sou o professor Frederico Rodovalho e vou trabalhar com vocês no curso de Administração de Orçamentos. Na aula de hoje, discutiremos sobre o planejamento utilizado para o controle dos orçamentos. Através dos objetivos definidos na organização, conseguimos definir metas e elaborar um planejamento com maior qualidade. Então, sabemos que o sucesso de uma empresa depende do processo de planejamento, da retroalimentação dos dados consolidados no período de atividade empresarial e do controle sobre esses dados. E aqui é legal a gente destacar que nós chamamos esse processo de um sistema cíclico que vai se retroalimentar. Ok? Então é importante a gente perceber que um sistema cíclico, quando ele consegue atingir um grau de maturidade mais elevado, as empresas tendem a produzir de forma mais interessante, mais econômica e com maior qualidade. Então não é porque existe um sistema cíclico que existe mais qualidade, é óbvio, não existe maior lucratividade. O que eu quero dizer aqui é que através de um sistema cíclico, os processos são retroalimentados, um termina, começa outro, e se forem bem gerenciados, aqui merece um destaque, a ótima gestão, uma ótima tomada de decisão, ótimos parceiros que aí sim conseguirão produzir uma busca por ótimos resultados. Então, isso é um sistema cíclico. Se a gente olhar agora do modo inverso, quando a gente começa a ter problemas, por exemplo, com uma matéria-prima de um fornecedor, acaba que essa falha ela entra no sistema cíclico de produção de uma empresa, por exemplo, ou uma prestação de serviços, e aí uma falha começa a afetar outros setores. E aí a gente percebe que a falha de um componente, de um pequeno aspecto, ela impacta numa ação que vai impactar no resultado, que pode impactar na venda, que impacta no resultado financeiro. E aí existe um ciclo financeiro, existe um ciclo, um sistema cíclico positivo, e aí a gente pode ter um sistema cíclico negativo, com ganhos ou com perdas. Então isso aqui vale mais do que se a gente entender o controle orçamentário, o controle financeiro, o controle gerencial dessas ações. Então, tendo em vista que as empresas possuem objetivos traçados e buscam alcançá-los ao longo do tempo, torna-se fundamental e imprescindível o planejamento e controle de cada etapa que envolve as atividades da empresa. Dessa forma, quando decisões são tomadas de última hora, elas geralmente necessitarão de estudos, análises, avaliações e consultas preliminares em termos de adequação. Ou seja, se a gente parar para pensar, essas não são as melhores decisões que podem ser tomadas pelas empresas, porque demandam mais gasto, demandam mais energia e se o resultado não for satisfatório, com certeza causarão prejuízo. Vamos supor que o cenário no ambiente econômico é de restrição generalizada de recursos. Imagine, não tem recursos para todo mundo. Definição prévia de despesa e investimento evita gastos desordenados e sem critérios, garantindo, então, um emprego mais eficiente desses recursos. Essa definição prévia de gastos é muito importante para o orçamento empresarial, pois fornece subsídios para o efetivo alcance dos objetivos da empresa. Mas e o que planejar? Planejar é pensar, criar ou moldar. Pode até tentar controlar o futuro de uma organização, desde que vislumbremos um horizonte
estratégico. E aqui é importante a gente pensar um pouquinho fora do contexto. Planejar é diferente, então, de improvisar. A gente conhece muitas empresas ou muitos gestores, muitos decisores que não planejam e simplesmente vão lá em um momento soberbado e improvisam. Às vezes, essa improvisação pode dar certo, mas às vezes não. E aí o planejamento é algo tão importante. Por quê? Mesmo quando se planeja, nós podemos encontrar alguma dificuldade, a gente pode enfrentar algum problema. Só que com o planejamento feito anteriormente, se a gente tiver alguma dificuldade, será que a gente não planejou também uma solução? É isso que a gente precisa ter em mente, que ao não planejar, talvez a gente não tenha tempo de se criar um plano alternativo, uma rota, um plano B. Então, é essa uma função do planejamento. Problemas podem ocorrer em qualquer fase, em qualquer etapa. Só que, ao planejar, você também já determinou um caminho alternativo. E quando se improvisa, não temos esse caminho. É aquela solução que tem que ser a melhor. E às vezes não é assim que acontece. Ok? Então, já voltando ao conceito de planejar é diferente de improvisar, pessoal. O primeiro conceito tem como objetivo organizar-se e seguir um plano pré-determinado. E já o segundo conceito, que é improvisar, são as ações feitas às pressas, sem nenhuma preparação, como já havia comentado com vocês. Então, temos que observar que as empresas não devem elaborar um planejamento muito rígido, muito engessado, pois assim não haverá o quê? Recursos para que sejam feitas adequações necessárias quando ocorrem as mudanças estratégicas. Esse é um conceito importante também. Tá? Então, planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, calcular quais recursos, quanto de recursos serão utilizados a serem empregados e definir as correspondentes atribuições de responsabilidades em relação a um período futuro determinado para que sejam alcançados satisfatoriamente, ok? E, porventura, fixados para uma empresa e suas diversas unidades. Legal? Então, para que o planejamento seja realizado com qualidade, uma das ferramentas mais importantes a ser utilizada é o orçamento. E aí esse conceito de orçamento é tão importante para a gente compreender. Podemos entender que o orçamento é um plano de ação detalhado, desenvolvido e distribuído como um guia para as operações e como base parcial para a subsequente avaliação de desempenho. Olha só que interessante. O orçamento, então, um orçamento possui vários desdobramentos, possui várias possibilidades. Dessa forma, o orçamento é um plano de atividades futuras normalmente realizado para um ano e reflete os departamentos e o conjunto da empresa em termos financeiros, fornecendo bases para o bom desempenho desta organização. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa aula. Encerramos por aqui. Recomendo que vocês venham o material complementar, busquem novos conhecimentos e realizem as atividades propostas. Até mais!